e hoje eu quero falar com vocês sobre discipular uma cidade. Discipulando uma cidade. O discipulado, por definição, está relacionado a cuidar de pessoas, ao acompanhamento, assim como um pai acompanha um filho, assim como um pai dá direção, e há um relacionamento contínuo. Semana passada você esteve presente no Livre, e você pôde ouvir do pastor Giovanni sobre a centésima, né? Aí você, crente, veio à igreja e falou, pô, vou ouvir sobre a centésima, não sou eu a ovelha da qual Jesus foi e buscou e precisou ir lá e gastar mais energia e ter mais esforço, porque eu já estava na igreja. Não, todos nós somos dependentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, a começar de mim. Nós precisamos do favor de Deus, porque todos nós merecemos a morte, mas glória a Deus que Jesus pagou o preço por mim e por você. Quando eu falo sobre discipular cidade, isso remete a várias áreas de atuação. Você se lembra das mensagens do pastor Giovanni sobre as 7 esferas da sociedade, ou os 7 montes, porque onde há um representante de Jesus ali, é um ambiente propício para a manifestação do poder de Deus. Jesus, ele quer que você ocupe cadeiras importantes. Jesus, ele quer que você seja de fato influente na sociedade, e influência é bem diferente de relevância. Você pode ser influente, mas não ter relevância. Mas toda pessoa que é relevante, automaticamente essa pessoa já tem influência. Deus, ele quer ir além com você. Ele quer que você venha representar Ele como um embaixador dos céus aqui na terra. O embaixador, ele está longe do seu país de origem, mas ele está lá naquele país representando os interesses do seu país de origem. Ele faz negócios em nome do seu país de origem. Ele só toma decisões baseadas naquilo que o seu país de origem determina para ele. E é dessa forma que Jesus coloca que nós somos seus embaixadores aqui na terra, porque nós não representamos os interesses da terra, mas os interesses do céu. Tudo que nós fazemos aqui não é com a nossa mentalidade carnal, apesar de você ter uma mente carnal, apesar de você nascer com a natureza pecaminosa. Você que aceitou Jesus, você é portador da natureza de Cristo. As coisas antigas se passaram, coisas novas surgiram, e então você agora passa a andar na natureza de Deus. Você passa então a representar o reino de Deus. Como discipular uma cidade? Faça a pergunta para você. Você precisa conhecer a sua cidade geograficamente, mas também sociologicamente falando. Geograficamente não é muito difícil, você sabe talvez os movimentos ou os eventos que tem dentro da sua cidade. Mas sociologicamente às vezes é um pouquinho mais difícil, você vai precisar gastar um pouquinho mais de tempo, talvez fazer algumas pesquisas. Algumas respostas devem estar presentes em seu coração. Sejam elas de números talvez de suicídios que têm aumentado dentro da nossa cidade. Você deve se perguntar por que as pessoas estão celebrando tanto o adultério, por que as canções estão voltadas para um relacionamento dividido, um relacionamento liberal, completamente aberto. Você deve se perguntar por que as pessoas estão pensando naquilo que é profano. Você deve ter essas respostas, porque a partir do momento que você entrar em cada lugar da sociedade, você precisa responder a cada uma das pessoas que estão ali. Obviamente você não vai chamar atenção, olha, eu tenho uma resposta para você, não. Mas todas as pessoas estão sedentas, como o Pugina colocou aqui, todas as pessoas elas querem Deus. Deus colocou esse senso dentro de cada um. Nós somos feitos para Deus. Muitas delas não sabem disso, mas a partir do momento que você se posiciona como um verdadeiro cristão, como um cristão autêntico, essas pessoas perceberão que você é diferente, elas perceberão uma luz, um brilho em você, e elas quererão saber de que natureza você é, de que povo você é, de onde você pertence. Você vai poder dizer que você frequenta o Live Livre todos os sábados, e que aqui você recebe um treinamento, que aqui você é impactado, que aqui sua vida é transformada, e que ela pode sim também ter sua vida transformada, e você vai fazer esse convite para essa pessoa, assim como fizeram para mim um dia, e essa pessoa vai viver o melhor de Deus. Nós precisamos discipular a nossa cidade. Há uma grande urgência para isso. Se você for lá para Atos 1, capítulo 1, verso 8. Jesus, antes da ascensão dele, antes dele subir aos céus, você sabe que ele ressuscitou, ainda passou 40 dias aqui instruindo. Antes dele subir aos céus, ele fala para os discípulos: vocês receberão o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu não acho que seja por acaso que Jesus tenha colocado a palavra Jerusalém primeiro, antes de Judéia, Samaria e os confins da terra. Talvez você lendo essa passagem de forma rápida, você não vai perceber os detalhes.
mas significava muito para os discípulos ouvir de Jesus que primeiro eles tinham que ir para Jerusalém. Porque Jerusalém para os discípulos naquela época é como Araçatuba é para nós hoje. É como se Jesus viesse aqui hoje na nossa reunião e falasse: eu vou batizar vocês com o Espírito Santo para que vocês vão para a sua Jerusalém. Qual que é a sua Jerusalém? Araçatuba. Nós precisamos discipular nossa cidade. Por isso que muitas vezes eu me incomodo com pessoas que falam que querem discipular outra cidade, sendo que não cumprem com o papel de discipular a sua própria cidade, onde você nasceu. Se você não discipular a sua cidade, não vai ser outros de fora que virão até aqui e vão discipular essa cidade. Eu acredito muito em missões, eu prego, eu oro por isso. E eu creio também que você pode ser enviado para fazer missões em algum lugar. Só que se você não cumprir com o seu papel aqui, Deus não vai te confiar o plus, Deus não vai te confiar o mais. Você precisa influenciar a tua faculdade, você precisa discipular. Discipular, como eu disse, não é só falar de Jesus, mas é cuidar, trazer essas pessoas para perto. É acessar o coração delas, é ganhar a confiança delas, porque uma vez que você tem a confiança de alguém, você pode introduzir qualquer semente nela que vai germinar, vai crescer, vai se tornar uma grande árvore, vai gerar frutos, e essa pessoa dará sequência naquilo que você semeou na vida dela. Nós precisamos ser intencionais. Acredito mesmo que Jesus, o tempo todo, ele foi intencional. É o desejo do coração de Jesus que os primeiros discípulos ali, os apóstolos, fossem intencionais. E Jesus ora por nós para que a gente não venha se perder e que a gente venha encarar essa vida cristã com a mesma intencionalidade. Fazer valer a pena todo o sacrifício dele. Fazer valer a pena o sangue vertido na cruz do Calvário. Nós precisamos valer a pena o sangue de Jesus. Daria para falar muitas coisas, daria talvez para colocar algumas coisas práticas aqui sobre o que é discipular a cidade, dar algumas ferramentas para vocês, mas talvez a gente pode fazer isso em outro dia, numa mini série de mensagens. Perceba que eu não falei série de mensagens, algumas pessoas não gostam. Mini série de mensagens, jogo rápido, talvez eu possa trazer aqui para vocês algum dia, o Mateus, o pastor Giovanni, sobre alguns pontos práticos de como discipular uma cidade. Aquelas regrinhas que muitas vezes você não gosta, mas que faz a diferença. Mas hoje eu quero basear toda essa mensagem no amor de Deus. É como se toda essa mensagem fosse um primeiro ponto, um despertar para algo além que você precisa fazer essa noite. Então a primeira questão que eu quero tratar com vocês, que é possível compartilhar somente o que entendemos que recebemos. Porque muitas vezes você recebe coisas de Deus, mas por não entender você não consegue compartilhar. Você entende que você é amado por Deus, mas por você não entender esse amor de Deus sobre a sua vida, você tampouco compartilha dele para outras pessoas. Talvez você em uma oração recebeu um dom, seja de cura ou profético, seja lá o que for, mas você não consegue utilizar esse dom recebido de Jesus, porque você não entendeu o que recebeu. Então uma diferença é você saber que é amado por Jesus. A outra coisa, o outro lado da moeda é você viver a partir desse entendimento que você é amado por Jesus. Porque pessoas que amam, elas são contagiantes. Pessoas que sentem esse amor, elas contagiam a tal ponto outras pessoas que elas não conseguem ficar com a boca calada. Elas precisam falar daquilo que elas vivem, daquilo que elas recebem, daquilo que elas estão experimentando diariamente. Que você seja essa pessoa. Nós precisamos, de fato, ter essa consciência do amor de Deus em nossas vidas. Para isso eu quero que você acompanhe comigo 1 João 4, o verso 9 e 10, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não consiste no amor que eu falo que tenho por Deus, mas Deus nos amou primeiro, Deus nos escolheu primeiro, porque o próprio Jesus disse que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, eu vos conheço. Então você é escolhido por Deus para discipular essa cidade. Semana passada, talvez algumas pessoas aqui entregaram sua vida para Jesus, entenderam que é a 100ª, ou pessoas que estavam fora do crivo e falaram: pô, eu quero voltar. Então Deus já está te confiando, é hoje já, não precisa ser daqui a um mês. Hoje você já está sendo desafiado a discipular a sua cidade, a fazer a missão que Deus te entregou para fazer com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas que estão próximas a você, com as pessoas no qual você já tem acesso, sabe? A pessoa que você conhece, ela não é de minha responsabilidade, ela não é da responsabilidade do Pugina. A pessoa que você conhece, que está ali convivendo com você todos os dias no seu trabalho, na sua universidade, essa pessoa
é de responsabilidade sua. Deus te confere responsabilidade sobre essa pessoa. Deus pedirá conta sobre a vida dessa pessoa. Não estou dizendo que você é que toma as decisões por ela, mas você precisa pregar o evangelho e deixar o resultado na conta de Deus. Se você fizer a sua parte, entregue-se a Deus. Agora, se você não faz a sua parte, não deixe na conta de Deus, porque Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Nós precisamos impactar as pessoas com o amor de Deus, a ponto de ser como 1 João 4, 11, 12. Fala: amados, visto que Deus assim os amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Assim a gente cumpre a missão. Se nós amarmos as pessoas, se nós levarmos à frente essa mensagem do evangelho e de fato assumir a responsabilidade pessoal que nós temos de discipular uma cidade. Eu falo uma cidade porque eu poderia falar talvez um país ou as nações, mas eu quero que você cumpra com pouco, com aquilo que você tem em suas mãos, com os recursos disponíveis, porque você já tem o suficiente para discipular a sua cidade. Pô, a cidade é muito grande, o seu bairro, a sua vizinhança, seus vizinhos, quem estão mais próximos de você? Assim acontece no Evangelho de Jesus. Quando você não se sente amado, trazendo isso para a vida social, você cai na autocomiseração. Você tem pena de si mesmo, você tem compaixão de si mesmo. Quando você não se sente amado e automaticamente você não vai compartilhar esse amor, você passa a estagnar aquilo que Deus tem para a sua vida. E você passa a ser uma represa que não gera vida. Quando na verdade Deus te chama para ser um rio que flui, e onde esse rio passa, vida acontece, pessoas recebem, pessoas são transformadas por aquilo que você carrega, porque o Espírito de Deus que está em você é maior do que o Espírito que está no mundo. O que você carrega é o suficiente para influenciar as pessoas. Se você não se sente amado, por exemplo, em um relacionamento, isso te leva à desconfiança. Se você não se sente amado pelo seu pai, tão pouco você vai falar dele, tão pouco você vai falar dos interesses dele. E o interesse de Deus é que todos os reinos deste mundo seja o reino dele. Não está piorando, não está ficando pior. Deus não vai voltar com uma ação de resgate para tirar a noiva dele, porque a noiva dele está passando por grande tribulação. Oh meu Deus, eu preciso voltar para resgatar minha noiva, porque minha noiva não aguenta mais. Não, Jesus vai voltar no tempo oportuno. Nós não sabemos, mas quando ele voltar, ele vai encontrar uma noiva que queima por ele, uma noiva que cumpre a missão, uma noiva que prepara o caminho para a sua volta. Jesus vai voltar para uma noiva que está cumprindo a missão. Óbvio que alguns se esfriarão, a própria Bíblia diz isso. Mas, na medida que muitos se esfriam, nós somos aqueles que vamos continuar queimando por Jesus. Cada dia mais, cumprindo a nossa missão, fazendo o básico, fazendo o simples. Muitas vezes nós queremos fazer algo além e nós não cumprimos com o básico. Deus te chama hoje para cumprir com o básico, para discipular uma nação, para falar: ei, você pode acreditar em mim, você pode me seguir. Isso não é orgulho não, é porque eu estou seguindo a Jesus. Você pode vir até mim porque você vai encontrar paz, não porque eu sou a fonte da paz, mas porque eu sigo e eu vivo pela fonte da paz, eu estou com Ele, Ele vive em mim. As pessoas notarão que você é diferente por conta disso. Quem fez isso uma vez foi a mulher samaritana. Fazia muito tempo que eu não falava dela, eu falei, eu preciso falar dela novamente. Lá em João 4,39 fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado por aquela mulher. Aquela mulher tinha acabado de ter um contato com Jesus. Ela não teve nenhum treinamento, ela não foi à igreja, ela não participou do live. Não. Ela só teve um contato com Jesus, onde Jesus revelou toda a vida dela. Falou que ela tinha tido já 5 maridos. E aquele com quem ela estava também não era marido dela. Jesus cantou a bola. Eu conheço você, eu sei quem você é. Você busca aprovação, você busca ser satisfeita através de pessoas, mas eu sou a água vida. Eu sou água viva, eu tenho a satisfação completa para você. E aquela mulher é tão impactada com o amor desmerecido, ela é tão impactada com o amor de Jesus, que ela sai da cena. Você pode assistir o The Chosen, vai ver a mulher samaritana, acho que no último capítulo da primeira temporada. Ela sai, então ela vai para o seu povoado, para a região de Samaria, e ela conta as pessoas ali, então ela faz discípulos, ela começa a discipular a cidade dela, falando que ela tinha se encontrado com um cara que tinha falado sobre a vida dela. Então, se uma mulher que teve um único contato com Jesus pôde causar tanta perturbação assim no inferno, ser relevante,
quanto mais você que está diariamente ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, fazendo jejuns, nós estamos numa campanha de jejum. Se você não começou, você pode fazer, dá tempo. Você que está todos os sábados, todos os domingos aqui, o que dizer de você? Você tem mais do que suficiente para discipular essa cidade, para fazer diferença. Então essa mulher faz isso, e nós tiramos uma conclusão muito interessante disso. É fácil amar e cuidar quando você recebe esse amor de Deus. É fácil você se dispor, se colocar na brecha quando você entende o amor de Deus sobre a sua vida. Por mais que talvez você não conheça a sua história, por mais que, sei lá, você não tenha recebido esse amor paterno, o amor materno dentro de casa, por mais que você não tenha tido palavras de afirmação constantemente, entenda que Deus, Ele tem boas palavras ao teu respeito. Deus, Ele é um Pai perfeito que cumpre e que promete. Então o que você precisa hoje, se você não tem esse ânimo todo de fazer a diferença lá fora, o que você precisa hoje é ouvir Deus falando aquilo que Ele pensa a teu respeito. Você pode corresponder ao apelo no final e vir aqui permitir com que esse Pai perfeito transforme a sua mentalidade, renove de fato a sua mente para que você pense nas coisas do alto e não só no seu próprio umbigo. E não só naquilo que você pode fazer com o seu final de semana, mas você pode pensar além, você pode pensar nos seus amigos que ainda não conhecem Jesus, você pode pensar nas pessoas que estão se perdendo. Abre os noticiários, você vai ver jovens tirando suas próprias vidas. Abre os noticiários, você vai ver pessoas perdidas. Hoje mesmo teve um assassinato aqui em Araçatuba, motivos torpes. Onde vai parar essas coisas? Aí tem gente que fala, pô, tá vendo, tá piorando. Não, apesar de tudo isso está melhorando. Traga a memória da igreja primitiva, quanto sofrimento, quantas coisas. Então nós estamos caminhando para o triunfo. Há algumas coisas que acontecem que a gente não consegue controlar, mas se você se colocar na brecha, se você orar, Deus vai confiar essas pessoas a você. Deus não vai confiar as pessoas lá fora a estranhos, a pessoas que não são comprometidas com o Evangelho. Deus vai confiar aos verdadeiros filhos dele. Pessoas que entendem, filhos ruiosos, filhos maduros de Deus. Filhos maduros de Deus. Então, caminhando, só pode reconstruir os muros de uma nação somente quem antes chorou pela destruição deles. Por isso que eu falo, Deus não vai confiar em estranhos. Só pode reconstruir os muros de uma nação ou de uma cidade somente quem antes chorou pela destruição deles. Leia rapidamente comigo, ou melhor, acompanhe, que está lá em Neemias, capítulo 1, do verso 2 ao 7. Fala assim: Hanani, um dos meus irmãos, aqui é Neemias relatando, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me disseram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Quando Neemias fica sabendo da destruição dos muros de Jerusalém, cidade dele, ele simplesmente, como eu acabei de ler para vocês, ele se põe a chorar. Ele se põe a um tempo de jejum, de oração. Ele fala: Deus, eu quero me comprometer com essa causa. Olha para nós, o teu povo. Aí ele enfatiza: olha para a tua aliança. Deus não tem amnésia, mas ele estava clamando porque ele via diante de seus olhos uma necessidade. Então ele fala: Deus, olha para a tua aliança. Olha o que o Senhor prometeu lá atrás, os nossos inimigos vão invadir, vão acabar com nós. Porque os muros da cidade naquela época representavam proteção. Não é como hoje que você consegue ter acesso, por exemplo, a Araçatuba, por vários lados. Não, naquela época você conseguia acessar a cidade somente por uma porta de entrada. Tinha muros que o cercavam, senão aquela cidade já não mais existia, outros iriam tomá-la à força. E quando Neemias viu essa necessidade, ele não se colocou a orar a Deus: se é da tua vontade, eu vou reconstruir os muros. Não, ele simplesmente fala: Deus,
se lembre da tua aliança. O teu povo tem pecado, é fato. Eu, inclusive, pequei contra o Senhor. Mas me levanta para esse tempo, faça alguma coisa. Depois, se você for continuar lendo, ele pede favor diante do rei, porque Neemias era copeiro do rei, ele consegue então um aval para reconstruir os muros, e nessa reconstrução ele encontra oposições, pessoas zombando dele. Por que você está fazendo isso, cara? Esses muros vão cair. Simplesmente uma raposa subindo esse muro vai cair. Não tem nada legal. Quando você se levanta para se colocar na brecha pela sua cidade, pela sua Araçatuba, pessoas vão vir criticar a sua obra. Pessoas vão dizer que não tem mais jeito, que não vale a pena você se importar tanto com a sua cidade. Não vale a pena. Olha os índices, olha as coisas como elas estão piorando. Sempre vão ter críticos. Acontece que você não foi chamado para juntar-se a esses críticos. É muito fácil você perceber o pecado das pessoas. É muito fácil você enxergar um problema na nossa sociedade. É muito fácil. Qualquer um tem esse discernimento e enxerga os problemas. Mas quando Deus permite que você veja o pecado de outrem, quando Deus permite que você veja as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, ou na sua cidade, na vida do próximo, etc. Quando Deus permite isso, é para que você declare o oposto. É para que você não se ajunte aos críticos e profira críticas simplesmente para não contribuir em nada. É para que você declare o oposto. É para que você seja relevante, para que você seja diferente. O Kaique está aqui do Ministério Profético e sabe muito bem o que é isso. Às vezes você vai profetizar para alguém e você enxerga talvez alguma coisa que você não gostaria de ver naquela pessoa. É um exemplo aqui, você enxerga, por exemplo, um homem casado, aí você sente de Deus que ele está sendo infiel. Um profeta não vai chegar lá e vai falar assim: ô, cara, se acerta aí sua vida, seu infiel. Não. Ele vai chegar ao lado desse cara e falar assim: olha, Deus é um bom pai. Deus é fiel. À medida que você se aproxima de Deus, você obtém mais dele. E o que você tanto precisa é o que tem em Deus. Se aproxime de Deus. Ele está de braços abertos para te receber. E a sua vida nunca mais será a mesma. É diferente. Você está profetizando sobre aquela pessoa, você está liberando o destino daquela pessoa, e assim você vai fazer na sua cidade, você vai liberar o destino da sua cidade. Você vê corrupção, então declara a abundância de recursos, mas através da ótica de Deus, através dos princípios, dos valores de Deus. Você está vendo muitas pessoas se matando, então você vai se colocar na brecha não para criticar, para falar que o problema daquela pessoa era muito pouco se comparado ao seu problema, talvez, ou você se encarar como alguém insensível. Não. Simplesmente repreenda o espírito de morte e declare abundância sobre a vida daquela pessoa. Declare que o Pai está de coração aberto, de braços abertos para receber aquela pessoa. Faça a diferença. Faça a diferença. Nós estamos aqui em um bom número. Se cada um de nós comprometermos com a nossa cidade, se colocar na brecha, Deus vai nos levantar para fazer a diferença. Porque até então Neemias só tinha orado. Neemias só pediu para Deus. Mas foi Deus que concedeu a ele o favor do rei, para que o rei liberasse ele, para que ele fosse cumprir a missão de reconstruir os muros. Então, quando você se coloca na brecha, quando você ora, quando você jejua, quando você se importa com a sua cidade, com o que está acontecendo lá fora, Deus vai cooperar com você, Ele vai liberar favor, para que você consiga fazer o que tanto você quer. Amém até aqui? Então faça a diferença. Vamos juntos. Aqui você tem uma família, aqui você não vai andar sozinho, nós todos aqui estamos juntos nessa missão de fazer a diferença lá fora. Não vamos ser mais apáticos, não vamos mais ficar estagnados, insensíveis. Não. Para um tipo de pessoa desse é como a igreja de Éfeso. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não aguento a apatia, não aguento mais você ficar longe ou você não se decidir sobre ser quente ou ser frio. Façamos a diferença. Façamos a diferença. Eu estou com você nisso, eu me incluo nisso. Nós vamos juntos fazer uma grande revolução, no qual é a do amor. Revolução do amor nesses dias, amém? Corresponda aos impulsos do Espírito Santo. Atos 16, 6, 10 fala: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Crode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho ali. Vou exemplificar isso para você. Paulo estava com seus companheiros indo pregar nas províncias da Ásia. Então eles tiram uma noite para descansar, porque eles estavam a pé. Então, obviamente, eles estavam bem cansados. Aí eles vão descansar. E naquela noite, Paulo tem uma visão. A visão que Paulo teve é de um homem lá na Macedônia, que estava clamando para que Paulo e seus companheiros passassem ali e libertassem eles daquela cultura. Muito provavelmente esse homem lá na Macedônia tinha ouvido falar de Paulo e seu ministério. Então ele fala: passe a Macedônia e liberte-nos, faça alguma coisa. Então Paulo acorda, então ele conversa com os seus companheiros e conclui que o Espírito Santo estava chamando eles para pregar a Macedônia. Lembra que eu falei no início que Paulo estava indo pregar as províncias da Ásia? Ele estava com boas intenções, mas não era a vontade de Deus para aquele momento. Boas intenções você tem que ter, assim como Neemias. Neemias não precisou pedir para Deus se era da vontade de Deus, ele simplesmente viu a necessidade e correspondeu. Mas também, por outro lado, você precisa continuar ouvindo o Espírito Santo. Traga um exemplo aí, você, o casal aí, o cônjuge, ou o casal de namorados, você está dirigindo, aí a sua namorada, sua parceira fala: olha, tem um radar à frente, senti de Deus que tem um radar. Aí simplesmente você obedece, reduz a velocidade e passa pelo radar. Ela falou: tá vendo? Ouvi Deus. Aí depois ela fala para você: eu estou sentindo agora de Deus que você tem que me levar no McDonald's. Aí fala: pô, primeiro você sentiu de Deus, depois você viu que Deus estava no negócio e você quis fazer sua própria interpretação dos seus desejos. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente vê Deus respondendo e simplesmente a gente para de ouvir. Vamos continuar fazendo, porque Deus já falou lá atrás. Paulo, ele tinha uma boa intenção: vamos pregar na província da Ásia. Mas ele estava tão atento ao Espírito Santo que ele teve a visão, e o Espírito Santo fala: calma, agora não, agora é aquele homem que está clamando lá na Macedônia. Você tem que ir para outra direção. Se você não sabe, Macedônia era a cultura romana, ou seja, não tinha nenhum princípio cristão ali. Na verdade, os romanos perseguiam os cristãos. Aquela pessoa estava presa ao meio, uma cultura que não pactuava nada de cristianismo. Ela estava presa numa cultura, e pessoas que estão presas numa cultura anticristã, elas estão clamando, elas estão desesperadas. Se há pessoas aqui que não têm uma cultura cristã dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, sua universidade, simplesmente elas estarão sendo aprisionadas por falácias, por coisas que estão ao seu redor. Toda a atmosfera tem algo acontecendo. Na atmosfera ou há anjos ou há demônios. Qual é a atmosfera que você está carregando? O que é que você está fazendo? Para onde você está indo? Ouça o Espírito Santo e liberte essas pessoas. Ouça o Espírito Santo e leve a mensagem a essas pessoas. Há muitas pessoas clamando, pessoas que estão presas nessa cultura anticristã, clamando pela manifestação dos filhos de Deus, assim como aquele homem na Macedônia estava clamando. Então nós precisamos ouvir o Espírito Santo e obedecer aos comandos dele. Não simplesmente aquilo que ele falou lá atrás, mas continuar ouvindo, porque diariamente ele fala: não, você tem que virar à direita. Não, mas o meu caminho de ir para o trabalho é sempre virar à esquerda. Não, vira à direita, por favor, para com esse negócio de virar à esquerda, vira à direita. Porque hoje eu quero te mostrar uma pessoa diferente que está ali. Ah, você precisa sair mais cedo do trabalho? Não, hoje fique 5 minutos a mais. Você precisa trocar ideia com aquela pessoa que nunca você conversou na vida. Ela está trabalhando com você todos os dias, chega no mesmo horário praticamente, sai no mesmo horário. Vocês almoçam juntos, mas você nunca falou do reino de Deus, você nunca se importou em discipular aquela pessoa. Você não precisa falar para ela que você está discipulando ela. Simplesmente faça aquilo que Jesus faz. Porque discipulado é um título. Mas é algo que você tem que fazer naturalmente. Amém? Não dê vazão, continuando. E por fim agora, vocês devem estar cansados. Não dê vazão à religiosidade e permaneça com as lentes de Jesus. Esse talvez poderia ser até o primeiro ponto da mensagem. Não dê vazão à religiosidade e permaneça com as lentes de Jesus. Rapidamente, eu falei que viria a falar novamente da mulher samaritana. Só para você entender, o que nós estamos falando aqui hoje é o começo de um discipular da cidade. É o começo, não passei nenhuma dica assim, uau, absurda, extraordinária. Eu estou colocando princípios elementares, princípios básicos, que é você se importar com as pessoas, se colocar na brecha, ir até onde elas estão,
se importar mesmo a ponto de orar para as pessoas, jejuar para as pessoas, orar por vidas, orar pela sociedade, se importar com os interesses da sociedade, orar pelo executivo, o judiciário, o legislativo. Então você entende isso, que a religiosidade muitas vezes faz com que você ande no automático e simplesmente não faça aquilo que você fazia no início. Aquelas pessoas que saem do face a face totalmente turbinadas, eu quero pregar para Jesus, eu quero pedir para Jesus perdoar o diabo porque Deus é amor. Aquela pessoa está toda confusa, ela está tão amando Jesus que ela faz loucuras por Jesus e simplesmente depois para de falar de Jesus porque veio uma adversidade. Entenda, aquela mulher samaritana, ela residia na região de Samaria, obviamente. A região de Samaria era como a grande São Paulo, onde há muitas cidades ali. Há muitas cidades. Como você pegar a grande São Paulo, tem Santo André, São Bernardo, é o ABC paulista. Naquela região de Samaria tinha uma cidade chamada Sicar, que era a cidade da mulher samaritana. Sicar, historicamente falando, era onde se reunia o maior número de bêbados, prostitutas, enfim. E também era mandado para lá as pessoas que estavam portando alguma doença autocontagiosa. Ou seja, Sicar, ele não era só... O povo de Sicar não era só rejeitado do povo judeu, dos religiosos. Sicar era rejeitado do seu próprio povo. Porque ali se reunia entre aspas, o lixo do mundo. Pessoas que estavam completamente depravadas, pessoas tortas. Jesus, ele simplesmente, quando ele se encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4, ele vai até o poço de Jacó, onde aquela mulher se encontrava. Mas não foi um encontro comum, porque Jesus tinha um encontro marcado nos céus com aquela pessoa. Porque um poço, naquela época, poços públicos era grandemente frequentado. Tinha bastante gente, porque as pessoas não tinham água potável dentro de casa. Principalmente numa cidade pobre como essa. Se eu não tenho água potável, onde eu vou buscar água? No poço público. Poço deixado por Jacó. No meio do dia, Jesus se encontra com essa mulher e não tinha ninguém. Não é fruto do acaso, porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Jesus estava ali, arriscando a sua reputação, ao lado de uma mulher que havia tido vários relacionamentos, que era taxada como prostituta, talvez por muitas pessoas. Jesus arriscou sua reputação, tanto é que os discípulos, ao retornarem da cidade, porque eles tinham ido comprar comida, os discípulos falam, ixi, olha lá o mestre, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Os discípulos não entenderam nada. Quando eu encaro essa história, eu fico pensando se eu estou sendo como os religiosos que rejeitam as pessoas, ou como Jesus que vai até essas pessoas e influencia essas pessoas com aquilo que ele carrega. Como você tem se comportado? Quem você tem sido? Como religiosos que rejeitam as pessoas, que seleta as pessoas no qual você vai levar o evangelho, que faz uma grande seleção. Olha, essas eu acho que beleza, elas podem receber Jesus, elas podem vir para a igreja, porque elas não terão nada para falar do meu respeito, mas essas já não podem vir, porque elas estão comigo todos os dias, elas sabem das minhas dificuldades, mas Paulo diz, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque onde sou fraco é que sou forte. Você só precisa mudar a sua mentalidade, entender o que é fraco para você hoje pode ser forte amanhã. A sua maior fraqueza hoje é o seu maior ministério. Aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda hoje vai ser o seu maior ministério, e eu profetizo isso na sua vida. Você vai ganhar autoridade sobre coisas que você passou no seu passado e venceu. Jesus esteve lá, presente, arriscando sua reputação. Nós não temos o direito de rejeitar as pessoas, tampouco as pessoas que estão próximas de nós, na nossa cidade.